Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Herdeiros das Promessas. A passagem bíblica que baseia o estudo de hoje é Josué, capítulo 1, versículo 6. E aqui, Deus disse o seguinte para Josué: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Em Josué, capítulo 1, verso 2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra para eles. Por outro lado, no verso seguinte, o texto hebraico indica que Deus já a havia concedido. Como entender isso? A terra prometida era uma dádiva do Senhor, o Deus verdadeiro que de fato era o seu verdadeiro dono. A terra prometida pertencia primeiramente a Deus. Em Josué, capítulo 1, versos 2 e 3, encontramos duas formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos importantes da herança da terra. A primeira forma expressa o processo de dar a terra. Apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel. A maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomada. Em Josué, capítulo 1, verso 3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada a eles. Quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamada de perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar nisso como se essa realidade já estivesse se cumprindo. Simplificando, quando oramos por algo em Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, já podemos agradecer de coração, mesmo que a bênção ainda não tivesse sido dada. O verso 3 utiliza palavras no plural, puserem e vocês. Portanto, a promessa não era dada apenas a Josué, mas a cada um do povo de Israel. E o fato de que Deus havia feito essa promessa a Moisés mostra que Deus estava dando continuidade às suas ações. Além disso, o termo hebraico kol, traduzido como todo, toda ou todos, é repetido várias vezes no primeiro capítulo, expressando a totalidade e integridade essenciais para atingir o propósito dado a Josué. O sucesso na conquista futura da terra prometida dependia de um alinhamento perfeito entre Deus, Josué e o povo de Israel. Entenda, as promessas de Deus não são algo mágico ou místico. A garantia de que elas se tornarão realidade está na presença de Deus, que diz, no capítulo 1, verso 5, estarei com vocês. De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel. Sem essa presença, os israelitas seriam apenas mais uma nação dentre muitas, sem chamado, identidade ou missão especial, conforme o livro de Êxodo 33, do verso 12 ao 16. E concluindo o estudo de hoje, a presença do Senhor era tudo de que Josué precisava para ser bem-sucedido. E hoje, nesse momento, para mim e para você, a realidade continua sendo a mesma. E é por isso que Cristo nos faz a promessa de Mateus 28, versículo 20. E esse texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Deuteronômio, capítulo 14. Que o Deus Todo-Poderoso, de fato, na pessoa do Espírito Santo prometido por Cristo, esteja contigo, e por causa da presença do Espírito Santo, também estejam a presença de Cristo e do Pai. E tendo a permissão do Senhor, amanhã nós continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.